Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem, está começando mais um Sim de CT na Cultura. Gente, o Janeiro Branco é um convite ao cuidado. E no episódio de hoje, a gente encerra esse mês falando de saúde mental, a partir de um lugar sensível, potente e transformador, a música, sobretudo nas infâncias. Hoje vamos conversar sobre musicoterapia, musicalização infantil, como ferramenta de cuidado, inclusão, desenvolvimento emocional e construção de vínculos desde os primeiros anos de vida. E para isso eu recebo com muito carinho ele que é integrante da banda Lard, guitarrista e musicoterapeuta, acumula trabalhos voltados a pacientes neurodivergentes da infância e da adolescência, também é professor de música particular em escolas, além do trabalho nos palcos, nos estúdios com diversos artistas. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui, Rodrigo Mas. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui participando e poder trocar uma ideia boa, saudável com vocês. Tudo, a gente que agradece, um prazer ter você aqui. A gente já se trombou muito aí pelos eventos e coisas da vida, né, Rodrigo? E agora aqui eu tendo essa oportunidade, essa honra de bater esse papo assim no tete a tete mesmo, que é tão importante também. Eu sempre falo aqui que às vezes a gente, que é artista, sobretudo, a gente se encontra, a gente se conecta, né? Mas a gente se conecta sempre em evento, em coisas, e às vezes a gente não consegue ter esse papo mais profundo e saber mesmo de outras camadas, e aqui a gente tem essa oportunidade, então muito obrigada. Vamos que vamos. É isso. E sem mais delongas, eu apresento para vocês também ela, recebo com muito carinho, não é a primeira vez, na terceira pode pedir música. Ela que é minha amiga de longa data, é educadora musical, musicoterapeuta, artista e produtora cultural que desenvolve métodos de musicalização infantil humanizados, inclusivos e afetivos, conectando crianças, famílias e processos criativos. Aline Reis, seja muito bem-vinda, amiga! Obrigada, Meire. Nossa, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Ainda mais falando de um assunto tão incrível, né? Que é musicalização, musicoterapia. Obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço, acho incrível esse outro lado aí de Aline Reis, né? Assim, muito maravilhosa. A Aline, que também é produtora da Mostra Donatella de Cinema, que eu já participei muitas vezes, é cineasta também, né? Enfim. Então, eu acho que hoje vai dar um caldo bom, uma prosa boa. Eu vou pedir para a produção rodar a vinheta e a gente volta para começar esse papo em grande estilo. Pode rodar a vinheta, produção. Rádio CT apresenta Sind CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O SINDI-CT na Cultura é uma realização dos sindicatos dos servidores públicos federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, aqui em São José dos Campos. No episódio de hoje, estamos recebendo o musicoterapeuta e guitarrista Rodrigo Mas e a musicoterapeuta e professora de musicalização infantil Aline Reis. Bom, gente, para a gente começar esse papo, essa pergunta é para ambos. Eu acho que a gente pode começar com o Rodrigo, vem a Aline, depois a gente vai trocando. Mas eu queria que vocês dissessem como que vocês enxergam o papel da música e do som no desenvolvimento emocional das crianças. Por si só já é até engraçado falar sobre música, né? Nesse contexto de desenvolvimento, principalmente emocional. Porque ela por si só já é algo incrível, assim. A gente é suspeito por falar, por ser músico, enfim. Mas e aos poucos você vai entendendo e desenvolvendo os processos, como a música pode trazer benefícios, assim, fantásticos, né? Não só para Sim, pessoas que têm alguma limitação. Do lado emocional é algo até indescritível, porque a gente não consegue descrever como é tão forte essa sensação de receber
não só através do ouvido, mas também através de uma vibração, através de sentir um colorido musical, né? A gente costuma dizer assim, porque às vezes tem músicas que te levam, às vezes, para um momento de alegria, de euforia, ou às vezes até um momento de tristeza, uma lembrança do passado, enfim. É fantástico observar e aprender também aos poucos essas nuancezinhas, esses benefícios que a música pode estar trazendo, enfim, a um público infinito, né, digamos assim, não só criança, Sim. para E, todos. e as crianças são beneficiadas e automaticamente a gente também, sobretudo vocês que estão aí nessa arte educação, vamos dizer assim, né? Enfim, na musicoterapia, que aí é sobre isso, né? Musicalização. Para você estar nesse lugar também, Aline, fala um pouco como é que é a sua perspectiva, como que você enxerga a música e o som no desenvolvimento emocional das crianças. Então, Mary, a música, ela tem a música e o som, né? Ela tem, assim, um papel fundamental no desenvolvimento emocional, né, das crianças, porque na grande maioria das vezes, né, principalmente quando a criança não apresenta uma surdez, por exemplo, na grande maioria das vezes, o som ele é a primeira forma de comunicação que aquele indivíduo tem com o mundo. Então, quando o bebezinho está lá na barriga da mãe dele, né, ele já ouve a voz da mamãe, do papai, ele já ouve os sons, né, que estão Uhum. ali ao redor dele, né? E isso antes mesmo dele aprender a falar. Então, antes da criança aprender a falar, ela já reage ao ritmo, à melodia, à intensidade, né, do som. E é através da música que ela aprende a reconhecer essas emoções, a se regular. É através da música que ela aprende a expressar o que ela está sentindo, né? Então, eu acredito que tanto a musicalização quanto a musicoterapia, ela vira uma ponte, né, para aquela criança com as emoções, né? Porque ela ajuda a criança a se relacionar melhor, eu acho, com ela mesma, sabe? E, consequentemente, com os outros, né? Porque eu acho que a forma com que a gente se relaciona com a gente mesmo é a forma com que a gente vai se relacionar com o mundo, né? Então, eu acho que Incrível. a música ela é fundamental assim para o desenvolvimento do ser humano, sabe? Acredito muito nisso, assim, a gente tem muitos exemplos, a gente vai dar alguns exemplos aqui, inclusive, e eu queria que o Rodrigo falasse, inclusive, justamente tomando, né, essa fala da Aline, né, a questão da música, que é vibração, que é som, fala um pouco do seu projeto nas neonatais e no cuidado com recém-nascidos prematuros. Então, foi até o que ela já estava falando desde na barriga da mãe, a criancinha já vai tendo aquele sonzinho, aqueles fluidos. A gente costuma falar que sons muito similares ao som de baleia ali no mar. Aquelas coisas de fluido, enfim, água, né? Mas a criança se sente confortável com aquilo lá. E essa experiência nem é tanto mérito. Eu tinha lido sobre um assunto na época e me intrigou. E eu, como eu fui fazer uma pós-graduação na FMU, eu resolvi fazer esse projeto com a diretora lá da equipe na época. Ela era diretora do HC em São Paulo. E eu tive a oportunidade de obter esses sons através de um aparelho que é até difícil gravar essas gestações, né? São sons uterinos, enfim. Consegui obter esse arquivo e, com a ajuda da FMU, a gente entrei com um projeto, eles compraram os equipamentos, que são fones de ouvidos específicos também para crianças pré-natais, assim, é tudo muito sensível, então, né, não pode ser qualquer fone de ouvido. Abraçaram a causa, não conseguiram fazer em todas as salas, porque assim, ficou um projeto muito caro. Mas uma das salas que colocaram esses sons para as criancinhas
ouvirem, reduziu de 60% a 70% o uso de sedativos, porque a incubadora ela é uma máquina alta, ela faz barulho. Então elas ficavam ouvindo esse som uterino de mães espontâneas, mães que eu não conheço nem o nome. E conseguia dormir, não precisava tomar medicação para dormir. Isso, ou seja, o resultado foi incrível, assim, foi fantástico. Como você pode. Aí é onde a nossa fala anterior, como é transformador o poder, né, no caso da música, né, nem Dos sons. você está escutando esses sons, né? É música, né? Som é praticamente. O silêncio é música, né? Até estranho falar isso. Tudo está englobado ali nesse contexto. E foi fantástico essa experiência. Foi até Nossa. bonito de ver. Faço ideia. E você sabe que eu fiquei pensando assim com a sua fala aqui, né? Que de repente até a gente, né? De repente a gente adulto, não sei fazer, porque às vezes a gente não faz aquelas meditações, aquele, né? Imagina você ficar escutando bem em silêncio, no Você vai, escurinho, aquele som. você volta até no tempo, talvez até lá atrás, e começa até a ter essas experiências de enfim, nem toda gestação também é uma gestação sadia. Tem mães que passam por problemas aí tem problemas sociais, tem problemas, enfim, né? Toda mãe Sim. tem acompanhamento pré-natal maravilhoso. Então, às vezes a criança passa ali você vai conduzir muita coisa, você vai entender muita coisa da criança, entendendo, por exemplo, o que ela passou na gestação, digamos assim, né? E talvez até um processo para pessoas que tiveram uma gestação não fluida, né? Uma gestação com questões sociais, de violência, etc. Talvez até um processo de cura, né? Né? Enfim, muito legal, Rodrigo, muito, muito incrível, assim, que pudéssemos ter esse projeto em muitas escolas, com muitas crianças, talvez a gente resolveria muitas das nossas questões adultas ainda na primeira infância, né? Pode ter Incrível certeza, pode ter certeza que ia ter esse resultado, sim. Esse é o poder da. demais. Demais, é o poder da música. E o Aline, você desenvolve métodos de musicalização infantil que envolve corpo, ritmo, escuta e vínculo, muitas vezes incluindo famílias nesse processo. Como que a musicalização pode impactar o desenvolvimento emocional e social das crianças? Então, Mary, eu percebo isso muito na prática, sabe? Porque eu acredito que a aula de música, a sala de música, ela também pode se tornar um lugar de afeto, de acolhimento, de amor mesmo, sabe? Porque a musicalização e a musicoterapia, ela não é sobre formar músicos, né? A aula de musicalização é aula de música de verdade, porém a musicoterapia, a música é usada com um intuito mais terapêutico, né? Não é a aula de música. Então, quando a criança ela usa o corpo dela, né, para aprender, ela também se reconhece no mundo, sabe? Como um indivíduo mesmo. Então, ela aprende a se expressar, ela começa a ganhar mais segurança e trazer as famílias, né, para dentro da sala de aula, eu acho que fortalece esse processo, sabe? Então, a criança ela aprende a conviver, né? Ela aprende a criar vínculos aonde? Com a família. E isso vai refletir no mundo exterior dela, né? No contato com os amigos da escola. Então, eu acho crucial assim o papel da família e foi pensando nisso, né, que eu criei a oficina humanizada de musicalização infantil para pais e filhos. Na época, o João devia ter mais ou menos uns 2 aninhos de idade, que foi justamente com esse intuito, né? Porque como eu dou aula para bebê também, o que eu comecei a perceber? Que os pais entravam na sala, que os pais eles gostam de assistir a aula dos filhos, porém o pai ficava mexendo no celular, ele não tinha um momento de participação dentro daquela aula, né? E foi quando eu criei essa oficina justamente para isso, para que o pai também fizesse a atividade junto com o filho dele, sabe?
porque a musicalização, principalmente na primeira infância, que é quando está se formando a personalidade daquele indivíduo, né? Então, a criança de 0 a 3 anos de idade, Meire, ela aprende tudo através da repetição. Então, por exemplo, se ela assiste um desenho, criança que assiste tela, se ela assiste um desenho, ela vai querer assistir aquele mesmo desenho várias vezes, ela começa a criar um vínculo com aquele personagem. Se ela gosta de um brinquedo X, ela vai querer brincar com aquele brinquedo várias vezes. Quando ela aprende uma palavra, ela repete aquela palavra várias vezes durante o dia. Então, como é importante, né, a gente ter o pai e a mãe participando das aulas, isso vai refletir para sempre na vida dessa criança, sabe? E foi com esse projeto que você ganhou o prêmio Funarte? Não, Foi com não qual? foi Conta pra com esse gente. projeto. Foi um projeto de jogos de musicalização, né? Porque a musicalização existem diversas metodologias de musicalização, né? Dalcroze, Suzuki, Kodali, método Orff, né? Então eu ganhei esse prêmio através dessas brincadeiras que eu faço com as crianças, esses jogos, né? Atividade com tambor. Na verdade, a gente chama de jogos de musicalização, mas engloba bastante tipo de atividade, sabe? Muito incrível, meus parabéns, amiga. Muito, muito Obrigada, legal isso. obrigada. Eu acho que atividades, eu conversava isso num outro episódio aqui, atividades que para crianças, primeiras infâncias, crianças e para idosos, a gente tem que dar um valor muito grande, porque infelizmente a gente passa a vida pensando né, nas adolescentes, sei lá, nas juventudes, na vida adulta, até porque é esse corre da gente o tempo inteiro, né? São poucas as pessoas que têm esse olhar assim. E como é importante, né? Porque a criança de hoje é o adulto de amanhã, simples assim, né? E aí uma pessoa falava aqui até, inclusive, né? Durante uma das entrevistas. E aí, às vezes a gente fala, né, o que que vai ser do nosso futuro com essas crianças? Mas essa responsabilidade é nossa, né? Essa responsabilidade é da gente adultos, não é da criança, né? Ela vai ser, é o adulto de amanhã, mas hoje ela é só uma criança, né? Então, qual é a educação? Quais são os projetos? A gente está preocupada com o emocional dessas crianças, porque, no geral, geralmente a gente né, cresce aí vai buscar porque tá com alguma questão de saúde mental, uma ansiedade, uma depressão. Mas e se a gente trata isso desde as infâncias, né? Olha para você ver, né, a possibilidade da gente criar pessoas incríveis, né, e um universo muito melhor é muito maior, né? Então, que a gente tenha esse cuidado, que a gente tenha esse cuidado. Eu acho que hoje em dia, Meire, as famílias estão cada vez mais olhando para isso, sabe? De se preocupar com a saúde emocional das crianças, né? Então, eu tenho muitos alunos, por exemplo, que a criança faz a musicalização, faz terapia uterina, faz natação, faz judô. E eu acho que isso é uma forma também de você olhar para isso, né? Porque saúde emocional é um assunto muito novo na sociedade, né? Então, quantos adultos, né? A grande maioria das pessoas do mundo cresceram sem esse suporte, né? Então, eu acho que a musicalização e a musicoterapia chegou com o pé na porta mesmo, sabe? Nesse novo século, porque a música, ela trabalha tudo na criança, né? Ela trabalha todas as áreas, né? Desde a coordenação motora, a gente trabalha a parte motora, a gente trabalha a parte de execução, a gente trabalha a parte emocional da criança, né? O ritmo, a melodia, né? Então, assim, eu acho que é um ótimo investimento, né? Que a família faz para as crianças,
de estar colocando ela numa aulinha de música, né? Porque, como eu falei, não é sobre formar músicos, né? Mas é você proporcionar ali para a criança um ambiente prazeroso, sabe? Onde Sim, ela pode ser total. ela mesma, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso, assim, eu queria aproveitar esse momento e perguntar para quem está assistindo a gente, que está do outro lado da telinha, se vocês já conheciam, né, essas atividades que a gente já falou aqui, desde a uterina, né? Eu achei muito incrível esse trabalho neonatal que o Rodrigo trouxe, né? Essa possibilidade que a Aline trouxe, né, também dessas oficinas humanizadas. Com pais, cuidadores, né? Enfim, às vezes a criança não tem um pai ou uma mãe, mas as pessoas que são os responsáveis por essas crianças, porque isso é vínculo, é afeto de fato, né? Então, assim, queria que vocês falassem pra gente aqui qual a sua experiência, se você já ouviu esses termos, como é que é as crianças aí ao seu redor, né? Se tem esse cuidado, esse olhar, se não tem, se a gente vai começar a fazer isso agora, né? Porque tem um ditado originário dos povos originários que diz que para cuidar de uma criança, a gente precisa de uma aldeia toda. É preciso de uma aldeia toda para criar uma criança. Então, não é responsabilidade só da mãe, do pai, do cuidador, é responsabilidade da sociedade toda, da comunidade toda, certo? E falando nisso, eu vou pedir para a produção rodar um vídeo. Antes disso, a produção está colocando aqui no rodapé as redes sociais da Aline Reis, do Rodrigo Massa, tá deixando aqui no rodapé e também na descrição desse vídeo. Então, sigam eles depois para saber disso e de muito mais. A gente vai deixar tudo para vocês aqui, certo? Vou pedir para a produção para dar um vídeo e a gente volta para encerrar esse programa daquele jeito que já tá lindo. Roda pra gente, produção.
musicalização. A musicalização infantil, ela é a pré-escola da música, né? Quando a gente explora elementos como o ritmo, a melodia, a harmonia, a gente desenvolve na criança a sensibilidade musical. E, além disso, a gente também trabalha a coordenação motora, a imaginação, a criatividade. E além da musicalização infantil, a gente também tem a musicoterapia, né? Mas a musicoterapia é uma modalidade terapêutica que já existe. Os estudos sistemáticos sobre musicoterapia, eles já vêm desde a Segunda Guerra Mundial, né? Quando o exército americano contratou um grupo de músicos para tocarem nos hospitais de campanha, e eles perceberam que aqueles músicos ali causavam uma certa modificação, não só no ambiente daquele hospital, que era um ambiente, né, imaginem só, né, as pessoas ali todas feridas de guerra, e era um momento ali que mudava completamente aquele clima. Muito bom. Gente, a produção colocou também para vocês aqui as nossas redes sociais, na possibilidade também nos acompanhem por lá. E se você não é inscrito nesse canal, aproveita agora, só descer aqui embaixo, se inscreve. É bastante importante pra gente. Deixa um like nesse vídeo também. Tá rolando um chat aqui embaixo, então conversa com a gente, certo? Rodrigo, a musicoterapia é muito ampla, dividindo-se inclusive em recreativa e clínica. São finalidades diferentes. Eu queria que você falasse para a gente e por que você se encantou com a especialidade clínica. É, é a- assim, o leque, né, é muito vasto. A gente costuma dizer nessas duas, até para as pessoas entenderem um pouco mais também, de não ficar tão vasto a definição. Até hoje, sim, inclusive, ela está sempre em transformação. A própria definição da musicoterapia, ela é indefinida ainda, porque por causa dessas transformações que ocorrem muito na parte clínica, dos avanços, das coisas que acontecem. Até costumo dizer que 80% dessa área, como são crianças que não têm um cognitivo estáveis, ou seja, tem alguma limitação, às vezes até uma patologia. Então, 80% dessas, que às vezes dessas coisas que acontecem, dessas experiências, né, nessas dinâmicas, eu costumo dizer que 80% é até meio espiritual e 20% são técnicas terapêuticas. E a música consegue esse canal de comunicação, como a gente já tinha trouxe ali nas oficinas de musicalização, ela traz essa ponte, né, digamos assim, de você poder comunicar através de um ruído, através de um tambor. Você consegue conversar com essa criança, digamos assim, utilizando essas técnicas, mas eu acabei me encantando porque você proporcionar um pouco mais de saúde, promover uma qualidade de vida melhor para as crianças através da música, para mim foi muito gratificante. E me fez entender também o meu lado como musicista, de estar sempre querendo criar, de estar, não estar sempre, como é que se diz? Acomodado àquela situação, não, agora eu vou me acomodar e não tem caso. Não, você tem que experimentar as inúmeras possibilidades dentro do universo musical para poder trocar uma ideia com essa criança, né? E os resultados são. Inclusive, assim, queria que você, fazendo um parênteses aqui, que você falasse sobre isso. Você era músico de rua. Conta Até pra gente essa história. Você era músico de rua e aí você foi trabalhar enquanto músico de rua e aí ganhou a bolsa. E como é que foi essa história aí? Conta pra gente. eu entreguei, vou tentar resumir rápido. Eu entreguei eu formei, mas não era o que eu queria, né? Eu queria sempre quis
ser músico, já no segundo ano de faculdade já ganhava dinheiro com música, e tocando nas festas, e falei, vou fazer isso pro resto da minha vida. Além de gostar, os caras estão me pagando, né? Enfim, formei em Direito, entreguei o diploma para minha mãe em Goiás e fui para São Paulo tentar essa sorte, gravar os discos, conhecer as bandas, fazer os projetos. Só que me peguei numa fase que São Paulo, ao mesmo tempo que ela te abraça, ela te espanta também. Para você sobreviver a uma cidade muito cara. Eu me vi que eu não estava conseguindo nem pagar minhas cordas de guitarra. Foi um momento meio assim, crítico na minha vida como músico. Aí veio esse convite dessa pessoa, que é um dos bambambãs lá em Brasília, na musicoterapia, que tem uma mega de uma clínica, e falou, estava me assistindo uma apresentação de bar e me entregou um cartão. Você já ouviu falar de musicoterapia? Eu, na minha inocência, na época, falei, se veste de palhaço, vai tocar em hospital, né? Essas coisas, que também é uma área, mas não se limitava só a isso, né? E fui conhecer essa pessoa em Brasília e fiquei 4 anos trabalhando com eles. Me encantei, não só porque realmente é um público muito, digamos assim, o acesso à saúde mental é restrito. Gostaria que fosse mais inclusivo, né? Mas geralmente são pessoas que têm um poder aquisitivo maior para estar pagando essas sessões de terapias, né? Sim, Crianças, sim. não são todos que têm, infelizmente, não têm esse acesso. Não é Aí, democrático, né? Infelizmente, a saúde mental não é. então, Mary, diante de tudo, né, de toda essa conversa, o que me encantou muito foi poder ajudar essa criançada a ter uma qualidade de vida melhor através dessa comunicação musical, utilizando essas técnicas terapêuticas, né, digamos assim, e poder estar transformando essa criança, poder escovar uns dentes através da música, essa criança poder pedir à mãe um copo d'água através, porque são crianças que a maioria delas não falam, né? Então, isso me encantou, de poder, é diferente de você ficar só na música estética de palco, naquela plateia. Não tem, para mim não teve preço esse feedback com essa molecada, poder ajudar eles de uma certa forma utilizando a música no seu contexto geral, né? Incrível. Sensacional, assim, acho que é isso e a gente vai, e é incrível que nessa vida, né, nada tá certo, né? Eu acho que no meio do caminho a gente vai buscando, a gente vai se reconhecendo, se reconectando, se desconectando de outras coisas que talvez não façam sentido, né? E isso é muito legal. E Aline, o que que esses anos de experiência em sala de aula, você já trabalhou em inúmeras escolas, né, colégios, trabalhando musicalização mesmo, com diversos alunos, inclusive neurodivergentes. O que que tudo isso te ensinou? O que que você pode compartilhar conosco? Ai, amiga, nossa, tanta coisa! Porque são 13 anos, né, de musicalização, e eu acho que eu aprendi que a sala de aula é um lugar de encontro, sabe? Não é um espaço de comparação, né? E a música, principalmente falando de neurodivergência, ela se torna assim um grande instrumento de inclusão mesmo, né? Porque a música, as atividades, elas se adaptam a cada indivíduo que entra ali naquela sala. E isso não é ao contrário, né? Não é a criança que se adapta à música, é a música que se adapta àquele indivíduo mesmo, porque cada criança é muito única, né? Cada ser humano tem o seu próprio tempo, sua forma de sentir as coisas, de enxergar o mundo, né? Então, eu acho que trabalhar com neurodivergente me ensinou muito isso, sabe? E ser mãe também de um autista lindo, né? Maravilhosa! Ele tá aqui ouvindo. Amo, Eu João! acho que mostrou isso, sabe? Que não existe só um caminho a seguir, né? Principalmente se falando de aprendizagem, sabe? Total, total, é isso. E é incrível como a gente acha que a gente vai ensinar alguma coisa, mas a gente mais aprende do que tudo. Inclusive Verdade, se tornar seres humanos melhores, né? Uma doideira. Muito legal. verdade. Gente, nós estamos encerrando aqui a nossa troca, mas antes eu queria muito
Finalizar com essa pergunta que é para vocês dois, acho que o Rodrigo pode vir respondendo e a Aline finalizar, que é o que é a musicoterapia? A musicoterapia é reabilitação, cuidado, dignidade, comunicação e inclusão, como vocês já colocaram aqui. Também pode ser ferramenta que muda o rumo de tratamentos e procedimentos. Acreditamos que é isso, né? Quais as expectativas de vocês com base nas experiências e no que vocês desejam para o futuro? São essas experiências, como a Aline já até tinha falado, de como cada criança tem o seu tempo, o seu pulso, digamos assim, cada coraçãozinho bate de um jeito, né? E você, às vezes, utilizar essa ferramenta, no caso que nós estamos falando de música, para poder tomar um rumo, um exemplo, às vezes uma criança vai ser operada, vai tirar alguma parte do seu cérebro, por exemplo. E você fazer alguns trabalhos com essa criança que fala, poxa vida, tem uma parte do cognitivo ali que está absurda. Essa criança responde muito bem aos estímulos musicais, ou seja, tem uma parte ali que se vocês arrancarem, vai ser muito difícil, né? Tipo, como se vai arrancar um cérebro de uma criança, né? E aí você consegue mostrar através, não, mas por que você está falando isso? Por causa disso, ó, essas experiências. A criança está reproduzindo os sons do violão no piano com apenas 7 anos de idade, ou seja, é um pedido de socorro para não ser operado, né? E esse exemplo aconteceu comigo, e- por questão, e aí que eu fiquei sabendo dessa criança, hoje em dia ele não foi operado, ele toma remédio, enfim, preservaram uma parte da cabecinha dele ali que estava funcionando, mas muito bem. Foi coisa até que eu me arrepio a experiência que eu tive com essa criança de 7 anos. Eu fazia um som no violão, nesse dia eu deixei o piano aberto, ele passava correndo lá e dava as notinhas no piano. Uma memória Ai, musical. arrepiei também, gente. Se ele estivesse falando, meu, não quero ser operado, tem uma parte aqui que está funcionando. E aí, são essas experiências que me fez cada dia mais poder estudar sobre o assunto, para não ser só um aventureiro de rua, como musicoterapeuta, né, digamos assim. Estudar sempre, porque para não ser, para você poder tratar essa galerinha da melhor forma possível, com experiências mais eficazes, né, digamos assim, com conteúdos, não ficar só também como aventureiro, como musicoterapeuta aventureiro, enfim, é fantástico, fantástico. Essas experiências Demais. me fez enxergar até o que você falou, vai mais para mim do que para a própria criança, esses aprendizados, digamos assim, né? É, Trabalhar com essa galera foi fantástico, né? na minha vida. Que demais, assim, desejo aí caminhos abertos para você, Rodrigo. Tanto aí com a Lorde, com a guitarra, né? Enfim, tocando e se realizando também, porque é importante a gente estar realizado, né? Importante a gente estar feliz, e, enfim. Mas também nessa área que é tão importante, tão fundamental e carece muito de pessoas que tenham esse olhar empático, esse olhar humanizado, né? Enfim, então, caminhos abertos aí, um 2026 incrível. Obrigada por emprestar o seu tempo para a gente e vir aqui bater esse papo conosco. Antes da gente encerrar, queria que a Aline também falasse para a gente. Aline, quais as suas expectativas com base em tudo isso? Nas suas experiências, o que que você deseja para o futuro, o que que você pode contribuir e deixar aqui como mensagem para gente. Amiga, eu desejo que a musicoterapia seja reconhecida como um direito, sabe? De todas as crianças, né? Porque direito não é algo que alguém te dá, né? Direito é uma coisa que nasce com você. Então, esse é meu maior desejo, sabe? Que a musicoterapia seja cada vez mais valorizada e que com o tempo ela se torne um direito, né? Das crianças e que não seja vista só como uma atividade complementar, né? Porque cuidar também é escutar, né? E a musicoterapia, ela ensina exatamente isso, a escutar, né?
Então, eu acho que é isso que eu desejo, sabe? Que todas as crianças possam ter acesso, independente de qualquer patologia, sabe? É A isso. musicalização já conquistou isso, né? Mas É. eu acho que a musicoterapia ainda não. Hoje a musicalização, ela faz parte do currículo escolar desde o maternal, a educação infantil, ali dos anos iniciais até o 5º ano, né? Mas eu espero que a musicoterapia conquiste mais espaço, sabe? Principalmente aqui no Brasil. Esse é o meu Total. desejo. Desejo lindo, faço minhas suas palavras, amiga. E eu te desejo também, assim, caminhos abertos. Agora, escola nova também, né? Novo ciclo, escolas Verdade. novas, adorei. Com o João aí também, beijo nele. E é isso, né? Desejo também esse cuidado, que esse cuidado seja um direito garantido mesmo em Constituição para as crianças, para que as nossas crianças elas não precisem passar por toda essa bagagem emocional, sozinhas muitas vezes, né? Sem reconhecer, sem identificar. Muitas vezes, né? Quantos adultos que a gente tem que estão sendo laudados agora, né? E isso é um problema seríssimo da nossa sociedade, né? É uma reparação histórica ir para as escolas desde os primeiros, né? Desde a primeira infância mesmo, essas crianças terem essa oportunidade. Então, desejo Uhum. isso também. E caminhos abertos, amiga. Muitos projetos para nós, muitas mostras, cinema, crianças e coisas e tudo, porque a gente merece, as crianças também merecem. Obrigada, gente. Obrigada por emprestar o tempo de vocês também, por virem conversar com a gente aqui. Fiquem à vontade se quiserem deixar uma mensagem agora, fazer considerações finais. O espaço é de vocês. Só tenho a agradecer, Mary. Tanto agradeço a Aline também pela oportunidade de conhecê-los e poder a gente trocar essa figurinha que é muito importante, né? É o que você falou, a aldeia inteira cuidando, né? Não basta só um, o pai ou a mãe, enfim, é um papel de todos. E reforçando, né, a palavra da Aline de que a musicoterapia cada vez mais se torna importante, cada vez mais entre em todos os pontos da sociedade, né? Não só o rico, mas também chegar na favela, chegar a esse conceito também para uma galera que depende, que não é só o rico que tem o filho, ou às vezes alguma, né? Então, poder chegar a todos essa, digamos assim, esses conhecimentos, né? Para poder ajudar essa galerinha, não só a molecada, como um velhinho, como enfim, chegar para todos. Sim. Essa dinâmica seria muito bem-vinda, né, digamos assim. E vamos para cima, que 2026 seja tudo isso que você falou. Cheio de coisa boa. Bora. É isso, bora democratizar o cuidado, né? Tem que ser realmente democratizado aí para que todo mundo, todas as pessoas tenham acesso, sobretudo as infâncias e né, os idosos, que enfim, é muito importante, né? Aline, fica à vontade, amiga, faz as considerações finais. Gente, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui falando sobre musicoterapia, musicalização. Foi um prazer conhecer o Rodrigo, né? E a gente poder fazer essa troca aqui. E só agradecer mesmo, amiga, pelo espaço, né? Por poder estar levando essa informação aí para todo mundo que acompanha o canal. Arrasou! Feliz 2026 para nós. Quero agradecer vocês também, que estão do outro lado aí da telinha, que nos emprestaram o seu tempo, seus ouvidos. Isso é muito importante. Vou pedir para vocês que não são inscritos nesse canal, para se inscreverem agora aí, para você que chegou agora, certo? E as redes sociais dos nossos convidados de hoje estão na descrição desse vídeo. Vai seguir também, se conectar, porque não para por aqui, é muita coisa, certo? Esse foi mais um episódio do SINCD na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Vejo vocês no próximo episódio e vejo vocês em breve, gente. Beijo!